Queridos, paz do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele desde o tabernáculo, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: Quando algum de vós apresentar sua oferta ao Senhor, vós apresentareis vossa oferta de gado bovino ou ovino. Quando sua oferta for uma oferta queimada dos touros, será um macho e sem defeito, e ofertarão à entrada do tabernáculo, e a ofertarão para ser aceito na presença do Senhor. Colocará sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e será admitido para fazer expiação por si, e sacrificará o novilho diante do Senhor. E os sacerdotes, filhos de Arão, ofertarão o sangue aspergido sobre o altar ao redor, na entrada do tabernáculo. A partir do versículo 6, vem vários detalhes sobre a entrega dessa oferta. Versículo 14, por favor. Quando a sua oferta para o Senhor for uma oferta queimada de aves, então trará para o Senhor sua oferta de rolinhas ou de filhotes de pomba. Aí, do versículo 15 ao 17, o serviço sacerdotal com a oferta das aves. Queridos, amor, quanto tempo você já está aqui na direção da quarta central? Desde quando era de manhã? Desde 2015? A gente está em que ano? 2025? 10 anos, tá certo. Nesses períodos que foram confiados a Luana para dirigir e para que eu pregasse, das pregações aqui, eu já lancei 2 livros: Princípios da Liderança de Josué e Atos dos Apóstolos, avivados pelo Espírito Santo. E das mensagens que a Luana sempre traz aqui nas introduções, ela também já lançou o seu livro. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Tem Deus Fala em Gênesis, Deus Fala em Êxodo, e eu quero, a partir de hoje, transmitir a vocês o que eu tenho escrito debaixo da direção de Deus. Deus Fala em Levítico. E o tema da nossa pregação hoje é adoração ao modo de Deus. O primeiro significado de Levítico é chamou, pois em seu início é Deus chamando Moisés. É o que está no versículo de número 1. E chamou o Senhor a Moisés. Daqui vem o significado, o título desse livro. Nesse livro, Moisés é chamado a registrar as ordens de Deus. Nesse livro, Israel é chamado a adorar. Todo o povo de Deus é chamado à santidade. Esse é o livro do chamado. É o livro onde várias vezes vocês lerão, nós leremos, Deus falando a Moisés nas introduções dos capítulos. Debaixo desse tema, ou sob esse tema, a adoração ao modo de Deus, vamos falar primeiro sobre o chamado. O tabernáculo foi criado para ser um local de comunicação entre Deus e Moisés, Deus e Israel, através de Moisés. O tabernáculo, estabelecido como o ambiente de comunicação, se torna a ponte entre os homens e Deus, pois ali eram realizados os serviços, tanto dos sacerdotes
em favor do culto do povo, quanto o serviço do povo, querendo se aproximar de Deus através de suas ofertas. Uma grafia da palavra hebraica chamou aqui no capítulo 1, versículo 1, sugere que Deus chamou Moisés com voz mansa e suave. Por que eu destaco isso? Porque em Êxodo 19, quando a lei moral foi transmitida, houve terror, trovões, a montanha tremia, som altissonante de trombetas. Israel teve medo ao ouvir o chamado, a apresentação da lei. Moisés também teve medo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que Moisés subia a montanha para receber a lei de Deus e gritava: estou com medo. Mas agora que o tabernáculo está pronto, Deus está habitando no meio do seu povo, a Bíblia diz que esse chamado aqui é um chamado manso e suave, ou a grafia da palavra na Bíblia para chamado aqui é um chamado manso e suave. Por quê? Porque esse tabernáculo aponta para a graça do Evangelho. Enquanto o tabernáculo não estava estabelecido, Israel recebe a comunicação de Deus através das leis, com uma visão terrível e ameaçadora. Mas na construção do tabernáculo, o chamado é manso e suave. Dá para fazer uma comparação entre o terror antes do tabernáculo e a mansidão da voz de Deus a partir do tabernáculo, apontando para Jesus. Porque João capítulo 1, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o texto está dizendo em João 1 que Jesus tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo perfeito pelo qual temos contato com o amor de Deus. Nele habita abundantemente graça sobre graça. Levítico começa com Deus convocando Moisés para o tabernáculo, do mesmo jeito que um senhor convocava, chamava os seus servos. Por que isso? Porque o tabernáculo tinha muitas características de um palácio. Em primeiro lugar, os móveis, as tapeçarias do tabernáculo são apresentados com ornamentação diferente de qualquer outra tenda em Israel. Se você está assistindo essa mensagem pelo YouTube, vocês que estão aqui e assistirão depois, podem conferir Êxodo 25:10, Êxodo 26 e Êxodo 30. Deixa claro que o material de ornamentação do tabernáculo eram materiais de palácio. Não era uma tenda simplesinha, como a gente vê em algumas imagens do Google. Era um lindo tabernáculo com aparência de palácio. Segundo lugar, assim como um povo traria tributo ao palácio de um rei comum, Israel vinha ao tabernáculo tributar louvores a Deus. E o Salmo 96 diz que Israel deve tributar, pagar tributo. O louvor, a adoração era como se fossem tributos pagos ao rei. Terceiro lugar, os reis tinham servos em seus palácios que tinham uniformes diferenciados para o serviço. Lembra de 1 Reis 10, quando a Bíblia diz que a rainha de Sabá observava as vestes dos servos de Salomão?
quando você estuda sobre o tabernáculo, os irmãos, as irmãs vão lembrar que os sacerdotes tinham vestes diferentes para servir no tabernáculo. E essa tenda, que é chamada de tabernáculo, mas originalmente é a tenda do Senhor, tinha a sala do trono. Era o santo dos santos, onde estava a arca, que era chamada de o trono de Deus. Logo, Israel ali no tabernáculo se sentia adorando um rei excelso, imortal, invisível e real, presente no meio deles. Entendido isso, Moisés está sendo chamado para a intimidade no palácio do rei. Entendido o primeiro ponto de Levítico 1, que é o chamado, percebamos que eu li com vocês as regras para que o culto no tabernáculo ou diante dele fosse oferecido. O versículo 1 diz que Deus fala desde o tabernáculo, ou seja, da parte interna. Deus chama Israel, melhor dizendo, Moisés, para que ele, Moisés, chame Israel. E as regras são dadas de um modo significativo, acessível e santo. Deus dá as regras sobre oferta de touro, Deus dá as regras sobre a oferta de ovelha, e Deus dá a regra sobre a oferta de ave. Agora, por que que Deus precisa dar as regras dos cultos? Isso é interessante, principalmente para o tempo em que a gente vive. Quem já visitou outras igrejas, às vezes estranha poucas diferenças de um culto para outro culto. Mas existem cultos que não seguem nenhuma direção bíblica. As pessoas não são edificadas, Deus não é glorificado. As regras basilares para a confissão da nossa fé não são exercidas, não são praticadas. E aqui Deus está dando regras para que Israel não se entregue às suas próprias fantasias na construção de seus cultos, para que eles não se ensoberbecessem pensando que era eles que decretavam o modo de cultuar a Deus. Eu já preguei em igrejas que quando me foi dado o microfone para transmitir a palavra, quem estava dirigindo o culto disse assim: aqui não precisa pregar muita Bíblia não. Se o Senhor mandar o povo um segurar na mão do outro e der uns gritos, o fogo cai. Como a gente pode gerar um culto e nele fazer apenas movimentos humanos, para que as pessoas falem umas às outras, balançando a mão ou tocando um forró na bateria, para que todo mundo comece a rodar de modo sincronizado, e o fogo pegou e acabou? Se não há regra estabelecida na Bíblia Sagrada para que o culto seja feito para a glória de Deus, se foi oferecido ali uma falsa adoração, um falso culto, onde esse povo aqui adoraria de modo tão perfeito se Deus as regras não estabelecesse? Agora, essas regras mostram que o culto era significativo. Primeiro, porque as ofertas elas tinham um significado apontando para Jesus. Segundo, as ofertas eram acessíveis. O culto era acessível. Por quê? Porque os ricos traziam os touros nos versículos 2 e 3. E os pobres traziam as aves no versículo 14. Todos tinham a chance de adorar, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres. Deus recebia a adoração de quem poderia trazer uma grande oferta e de quem poderia trazer uma pequena oferta.
Claro que isso aqui não aponta para aquela parte do culto onde a gente fala sobre oferta, se tratando de dinheiro, oferta monetária. A expressão oferta aqui é entrega, culto, adoração, significando primeiro que um dia uma oferta perfeita seria entregue. A diferença é que todas essas ofertas que foram entregues eram mortas, e mortas permaneciam. Mas a oferta de Jesus, que foi seu próprio corpo na cruz do Calvário, foi a oferta perfeita, pois no terceiro dia ele ressuscitou em nosso favor, se entregou por nós para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. Mas eu não posso fugir de uma simples aplicação, qual? Se lá naquela comunidade tinha pessoas que poderiam adorar trazendo um boi, tinham pessoas que só poderiam adorar trazendo uma ave. Ou seja, tem dias que a gente adora na força de um touro, e tem dia que a gente adora na fragilidade de uma ave. E Deus recebe ambos os cultos. Tem culto que você chega aqui, meu irmão, que tu tá na força e bate palma e dá glória a Deus e canta com a voz do Arley e aquela maravilha. Tem dia que eu chego aqui, eu quero pregar, me dá esse microfone, pelo amor de Deus. Mas tem dia que eu chego aqui na fragilidade de uma ave, não quero pregar. Se eu pudesse, eu não estaria aqui para pregar. E mesmo assim, ele recebe o seu esforço, ele recebe o seu culto. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Tem dia que você chega aqui e dorme. Aí quando eu tinha uns 18, 20 anos, eu estressava com crente que dorme no culto. Aí eu fui amadurecendo e fui entendendo o seguinte: está dormindo, mas está aqui, né, irmão? Está cansada, está cansado, mas está aqui, está abrindo a boca, aleluia. Está deitando no ombro da mamãe, da noiva, do noivo. Hoje eu quero do deitão não. Deitando no ombro da vovó, mas está aqui, aleluia, glória a Deus. Para ouvir a palavra, para cultuar o precioso. Olha lá, irmã abrindo a boca. Para receber a sua bênção, a sua cura. No tabernáculo tinha gente que poderia trazer um touro para entregar em sacrifício, e tinha gente que podia trazer uma ave. E sabe o que é que eu acho interessante? O texto dá as regras para que o sacerdote soubesse manusear a oferta do touro com alegria. E a partir do versículo 14, ele também tinha que saber manusear a oferta das aves. Ele deveria tratar o rico e o pobre do mesmo jeito. Eu vi uma vez, eu ouvi isso aqui. Na hora da oferta, os irmãos cantando: quem tem 100, vem cá pra frente. Quem tem 10, vai lá para trás. E o crente que não tem nada, show, Satanás. Eu acho que isso é meme, pelo amor de Deus. Mas não é de duvidar que em alguns ambientes as pessoas têm o seu valor pela quantidade do seu dízimo, pelo valor monetário de suas ofertas, pela quantidade que vai no seu envelope. Ou seja, nós precisamos entender que para Deus, a oferta do rico, a oferta do pobre tem o mesmo valor. Por quê? Porque o que Deus recebe não é o que você não tem, é o que você tem, desde que seja dado com o coração disposto. Porém, isso vai além do dinheiro, isso vai da sua entrega, da sua disposição, da sua vontade, do seu desejo de estar diante da face do Senhor. Então essas ofertas, nas regras de Levítico 1, eram dadas com significado, com acessibilidade e com santidade. Em último lugar, para a gente concluir essa palavra, é que Moisés, quando dentro da tenda escuta Deus, vai ao lado de fora entregar
as diretrizes divinas para o culto, todo o povo estava reunido, ansioso para ouvir o que é que Deus tinha falado a ele na particularidade. Então Moisés, dentro da tenda, escuta Deus sozinho. Para que Moisés é chamado à intimidade? Para do lado de fora trazer uma palavra que alcançasse a todos. Gostei do aleluia. Na individualidade, ele escuta Deus. Por que ele escutou Deus na individualidade? Para edificar toda a nação. Ou seja, eu recebi isso aqui de Deus, mas é para compartilhar com todos vocês aqui fora, grandes e pequenos, famílias pequenas, famílias grandes, ricos e pobres. Todos vocês vão receber o que eu recebi na minha individualidade. Irmão, só justifica você orar no quarto fechado se o que você recebe lá é para compartilhar com aqueles que não estavam lá. Só justifica você ter sua intimidade com Deus no secreto se o que você recebe enquanto estiver a sós com Deus é para compartilhar com aqueles que se reúnem contigo na casa do Senhor. Jesus nos dá um exemplo perfeito em Mateus 14. Ele vai orar sozinho e manda os discípulos atravessarem o lago. Na madrugada, quando os discípulos estão preocupados, pensando que vão naufragar, Jesus chega. O poder que ele recebe na intimidade com o Pai, ele vem para compartilhar com os discípulos, acalmando a tempestade e acalmando o coração deles. Cada vez que Deus te chamar no secreto, é para te capacitar para ser uma bênção para a sua igreja, para ser uma bênção para aqueles que te cercam. Então, dentro da tenda, Moisés recebe as ordens de maior intimidade. Do lado de fora, ele compartilha com a igreja inteira aquilo que Deus lhe havia confiado. Termino essa palavra dizendo aos irmãos: como é maravilhosa as Escrituras Sagradas, como é maravilhoso o Antigo Testamento. Moisés, o tabernáculo e as ofertas, tudo aponta para Jesus. Se Moisés é aquele que recebe de Deus e instrui ao povo, Cristo é o verbo vivo, a palavra encarnada. Ele é a expressão do ser de Deus. Se era através do tabernáculo que o povo se conectava a Deus, é através de Cristo que o homem se conecta ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquelas ofertas apontavam para Cristo, pois diz o versículo de número 4, o ofertante trazia sua oferta, colocava a mão sobre a cabeça da oferta, e o texto diz: será admitido para fazer expiação por si. Ou seja, ele trazia a oferta agradecendo a Deus por ter lhe permitido tê-la, mas ao mesmo tempo a oferta não era só para gratidão, não. A oferta era símbolo de arrependimento, pois ele estendia a mão, e comentaristas estudiosos dizem que o ato do ofertante estender a mão sobre a vítima que morria no altar era transferência de culpa. Ele reconhecia que era pecador, ele reconhecia que não era capaz de pagar o preço pela sua purificação. Então ele trazia uma vítima inocente, e com a mão estendida havia uma transferência de culpa simbólica. Foi isso que aconteceu na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a nossa culpa sobre Cristo já foi imposta, e debaixo do sangue de Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.